Hoje nós vamos começar as nossas aulas remotas do terceiro ano. E o nosso primeiro tema correspondente aqui à primeira unidade do segundo bimestre, nós vamos falar sobre as transformações no mundo feudal. E para falar dessas transformações no mundo feudal, nós temos que observar o seguinte: para formar a Idade Média, para ter início a Idade Média, acontece o quê? A queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente. Porque as cidades romanas ficaram muito violentas, houve então um processo de ruralização e formou-se os reinos bárbaros, os feudos, e foi um momento de extrema violência, onde as pessoas preferiram então abrir mão da zona urbana e viver nas cidades. Diante disso, o que nós temos que observar? Um certo período floresceu, deu tudo certo. Só que ao longo do tempo as pessoas passaram por diversos momentos de crise, momentos de prosperidade, e diante disso vai surgir o que? As tecnologias vão começar a aparecer nesse período. Ele fala o seguinte: o período que surgiu ao fim das invasões germânicas, ele caracterizou-se pelo aumento da produção agrícola, determinando algumas inovações técnicas. Então nós temos que observar: o aumento da produção agrícola corresponde ao aumento da população e, consequentemente, a desintegração dessas comunidades rurais. Então, a utilização dessas novas técnicas, como por exemplo a charrua, que era um arado que fazia sulcos mais profundos na terra, a nova forma de atrelar o arado, não mais ao pescoço dos animais, mas ao peito do animal, na peitoral. O desenvolvimento do moinho d'água, as melhorias agrícolas resultaram no aumento da população, como falei agora há pouco, tá? Aumento de alimentos, aumento da produção de alimentos, aumento da população e da produção de alimentos, que possibilitou o crescimento demográfico. Então, possibilitando o crescimento demográfico, não dá para tanta gente viver agregada nas comunidades rurais a um determinado senhor feudal. Então, diante disso, vem uma nova temática. Surge o que? O renascimento comercial. O renascimento comercial significa dizer o florescimento das cidades, as pessoas voltando para as cidades, se estabelecendo em pontos estratégicos específicos, formando as feiras medievais, atraindo populações de diversas áreas para determinados pontos mais centralizados na Europa. Nós observamos aqui, ele fala assim: o primeiro momento da popularização do comércio realizado através das feiras. Depois ele já segue o segundo movimento, tá? O segundo movimento. O primeiro, falamos do primeiro, agora o segundo. O segundo movimento, ele foi o crescimento da produção artesanal, realizada pelas associações de artesãos localizadas nas cidades. Além disso, vem junto o quê? O crescimento demográfico, que ampliou o consumo dos produtos na Europa feudal. Se ampliou o consumo, então, consequentemente, vai surgir a moeda, o dinheiro vai passar a circular com mais intensidade. Essas grandes mudanças, elas foram assim ocorrendo através dos grandes centros que impulsionaram o renascimento comercial no período medieval, finalzinho aí da Idade Média. Isso principalmente na Península Itálica, ao sul da Península Itálica, Flandres, ao norte. E ao longo da Idade Média, grande parte da Península Itálica manteve relações comerciais com o Oriente, com as cidades italianas, Gênova, Veneza e etc. Depois nós podemos seguir aqui, vendo, no norte da Europa, o comércio pouco se desenvolvia até o século X. Só que a partir do século X, o comércio se tornou mais intenso na região. Nós temos um mapa aqui que apresenta bem essa situação. Nós temos aí as várias rotas de comércio
tá, de comércio, na época especiarias que vinha da Ásia, produtos artesanais, produtos agrícolas. Então várias feiras se formaram, como por exemplo nos centros de Bugres, Ipes, Lille e gente, tá? Com esses dois polos comerciais, já observamos norte da Europa, sul da Europa, dois polos comerciais. Então alguns pontos foram se desenvolvendo mais aí. Os contatos eles estabeleceu principalmente através da rota de Champagne, tá, na França. Outro ponto importante que podemos destacar aqui é o desenvolvimento do comércio. As feiras elas propiciaram o desenvolvimento de um sistema monetário de crédito. Então, como vai ter comerciante, vai ter alguém que vai patrocinar esses comerciantes, esses mercadores. O renascimento urbano, já falei anteriormente até, o crescimento, o surgimento das cidades. Nós vimos que as cidades medievais, em sua grande maioria, elas eram muradas, tá? Eram muradas, e depois a população vai crescer e vai, então, essa população ela vai se estabelecer fora dessas muralhas. Então, as cidades medievais aí se expandindo. Você pode observar na imagem, nós temos aqui Carcassonne, na França, tá? Uma cidade murada, essa cidade até os dias atuais ela permanece assim, só que por fora dessas muralhas há uma imensa cidade, um dos pontos mais visitados da França nos dias atuais. As corporações de ofício, elas surgem e são necessárias nesse momento, porque elas vão regular, elas vão criar regras, tá, para as instalações comerciais, para os comércios que vão surgindo naquele período. Isso era para evitar a concorrência e também primar pela qualidade dos produtos. Nós temos um outro ponto que está dentro das transformações aí da Idade Média, que são as cruzadas. E as cruzadas você pode ler e entender que elas foram várias campanhas para libertar o Oriente Médio, que estava então em domínio dos árabes. Só que nós temos que entender que não havia só essa busca pela abertura de Jerusalém como cidade sagrada, tá? Que ela estava sendo dominada, no momento era dominada pelos árabes. Não é só isso. A questão também é comercial. Na Europa, vários reis eram sem terra, não tinham propriedades, eram deserdados, só tinham título de nobreza. Filhos de nobres, porque na nobreza, numa família real, só o filho mais velho, o primogênito mais velho, é que tem direito à herança familiar, aos títulos de nobreza. Então era uma forma dos nobres deserdados buscar a riqueza, se estabelecer em determinadas regiões, criar novos reinos e etc. Então nós vimos por várias cruzadas. E essas cruzadas elas foram motivadas principalmente pela Igreja Católica. E as cruzadas do Oriente, como nós podemos observar aqui, em 1095, o Concílio de Clermont, Papa Urbano II, ele conclamou os cristãos do Ocidente aos movimentos das cruzadas para a libertação do Império do Santo Sepulcro. A libertação do Santo Sepulcro. E nessas cruzadas, então, como eu falei para vocês, aqui não é só esse interesse religioso. Nós temos que entender que há todo o interesse econômico, político por trás da questão religiosa. Então nós temos todas as cruzadas, aqui as principais cruzadas que ocorreram, tá? Você pode ler que está bem explicadinho aqui sobre cada uma delas. E o outro mapa aqui, nós apresentamos as rotas de saída, de onde esse povo saiu da Europa, para onde eles iam, tá? No Oriente Médio. Aí nós temos as cruzadas do Ocidente, que elas ocorrem principalmente no século VIII, tá? Na Península Ibérica. E no leste europeu, por exemplo, a partir do século XIII, a busca para a conversão dos povos eslavos, característica da verdadeira cruzada. As monarquias nacionais, nós temos aí, por exemplo, a formação das monarquias nacionais, formação do Reino Espanhol, formação do Reino de Portugal. Portugal é o primeiro país a se formar no Ocidente.
nós temos aí a França e a Inglaterra se formam a partir da Guerra dos 100 Anos. Então, final da Idade Média, ocorre uma série de transformações que estão expostas aqui. Os estados ibéricos aqui são os primeiros a sair nessa corrida, tá? Portugal e Espanha. Nós temos aqui os mapas de Portugal e da Espanha. Essa parte laranjada aqui sombreada que era tomada pelos árabes, tá? Depois os exércitos árabe e espanhol que vai se organizar, eles vão começar a vencer os árabes e expulsar até, pode observar aqui nesse último mapa, o reino de Granada. Então ele só se localiza aqui. Então o exército espanhol cresce, se organiza, vai ocorrendo a unificação dos territórios da Espanha, vão ocorrendo essas unificações e vão então unificando os exércitos e dominando os árabes. Temos a questão da formação do reino da França e da Inglaterra, que também não se torna assim tão diferente dos demais reinos. Só que França e Inglaterra, como eu falei, a partir da Guerra dos 100 Anos. A questão específica aqui da Inglaterra, entre os séculos 6 e 13 e 8, 6 e 8, a Inglaterra estava organizada em estados bárbaros que formaram a hipertarquia anglo-saxônica. Heptarquia. Tá? No século 9, todos os Estados Unidos se formando um único, tá? Estado anglo-saxônico, ao mesmo tempo que eram lançadas as bases do feudalismo inglês. Em 1066, porém, Guilherme o Conquistador foi liderado pelo exército romano, povo descendente dos Vinques, que dominava o reino da Normandia. Ao norte da atual França, assumiu-se o governo da Bretanha e fundou-se o Estado anglo-normando forte e unificado. Aí você observa a formação de toda uma nobreza inglesa a partir de 1215, tá? Pode observar isso aí. E o Sacro Império Romano Germânico da Itália, tá? Império Romano Sacro, o Sacro Império Romano Germânico e a Itália. Desculpe aí, tá? O Reino Germânico, ele teve sua origem com o Tratado de Verdun de 843, quando Luís, o Germânico, ele herdou a parte oriental do Império Carolíngio, que correspondia a toda a região leste do Rio Reno, a leste do Rio Reno, até os limites do Império. Então, a região ela era formada por principados, ducados, os quais destacava a Baviera, a Saxônia e a Franconia. Durante o período medieval, a Itália encontrava-se fragmentada em vários estados, liderados pelas cidades que se enriqueceram com o Renascimento, tá? Renascimento comercial. Para se proteger essas cidades, elas contratavam mercenários, comandados por chefes ambiciosos, tá? Com Dostieri. E com Otto I, em 911, iniciou-se a formação do Império, do Sacro Império, com o apoio da Igreja. Otto I conseguiu estender a sua autoridade sobre o território da atual Alemanha, anexando ainda a Lotaringia, o norte da Itália. O Papa João XII, ele coroou o rei Otto I com o título de imperador, e seus territórios formaram o Sacro Império Romano Germânico. Aí você observa que a cultura no mundo feudal, na Idade Média, na Alta Idade Média, a escrita e a cultura letrada, elas estavam restritas principalmente às instituições clericais. Então, o povo mesmo, ele tinha que se dedicar ao trabalho agrícola e à subordinação dos grandes chefes. Então, nós temos que entender que o pensamento filosófico medieval, ele estava fortemente marcado pelas concepções cristãs do mundo.
Então isso marcou profundamente a cultura na Idade Média. Durante a Alta Idade Média teve origem então o canto gregoriano, tá? O cantochão, tá? Chamado, que caracterizava a música sacra medieval. E a partir do século XI a realidade cultural ela começou a transformar-se com amplo desenvolvimento das artes, da cultura na Europa. E algumas cidades elas começaram a se formar nas escolas, você pode observar, e essas escolas elas só vão, digamos assim, a aumentar, a crescer. O gosto pelo conhecimento ele vai começar a fluir já na Baixa Idade Média. Então por isso já você vai notar aí que aparece a questão dos filósofos, tá? Dos filósofos aí, as universidades começam a aparecer nesse momento, mudando então a forma de pensar da Idade Média. E nesse tópico que nós falamos aqui sobre a crise do século XIV e XV, essa crise ela é marcada por crise militar, por crise na questão da agricultura, climática, a peste negra. Então vários fatores eles provocam então a crise nesse momento na Europa e transformando assim esse período, criando uma grande abertura para o surgimento comercial, para o estabelecimento das relações comerciais em vários pontos da Europa, através das feiras medievais, já da Baixa Idade Média, abrindo espaço para o surgimento do sistema capitalista que predomina nos dias atuais. Nós vamos resolver a atividade dessa unidade e no nosso próximo vídeo aula nós vamos procurar corrigir essa atividade. E eu peço a cada um de vocês, vão lá no YouTube, procurem, tem excelentes videoaulas sobre essa questão. Você pode abrir os vídeos e prestar bem atenção que ele explica com excelência. Um forte abraço a vocês.